Olá, começa agora o Pode Prazer, podcast onde o prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra, especializada em saúde da mulher. Eu sou Daniele Malini, psicoterapeuta corporal, mentora do projeto Biotantra, especializada em traumas. E hoje, dentro do nosso hall de convidados especiais que nós já tivemos aqui, a gente tem mais uma Uhul! maravilhosa, que é a Fernanda Sabino, que vai ajudar a gente a quebrar alguns tabus em relação a prazer, corpo, sexualidade, da comunidade DEF. O que é a comunidade DEF? Bem-vinda, Fernanda. Oi, gente, prazer, tudo Prazer. bem? Vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Fernanda Albino. Tá Albino! tudo bem, Ai, tá meu tudo Deus! bem, tá tudo bem. Meu nome é Fernanda Albino, mais conhecida como Ferzinha. Eu sou uma mulher de estatura média, pele clara, cabelos e olhos castanhos escuros. Meu cabelo tá amarrado num rabo de cavalo. Eu tô usando um óculos de armação azul e um vestido floral. É... Comunidade DF é aquela comunidade que agrega todas as pessoas com deficiência. Basicamente é isso. Pessoas com deficiência, a gente sabe que não são só as físicas, né? Hoje aí tem um leque abrangente de deficiências, então são todas essas pessoas que, vamos supor assim, quem são essas pessoas? Fazem parte da comunidade DEF. Ponto. Porque antes da deficiência tem a pessoa, né? E nós nos apropriamos da deficiência, que é algo que as pessoas falam que é fora do padrão, que é feio, que é torto, que é errado, que causa repulsa. Então a gente se apropriou disso, já que é para falar, então nós vamos falar. Nós somos a comunidade DEF. Então é isso. Eu acho muito legal você falando sobre se apropriar desse espaço, né, de falar sobre o meu universo. Então, por exemplo, o TikTok, eu acho que diferente de outras mídias que a gente já teve, Orkut, tá bom que Orkut tiveram as comunidades e cada um Sim. ficava nas suas comunidades. Aí teve Facebook, que também tinha comunidade. Instagram já começou a quebrar isso, mas as pessoas. Mas eu acho que o TikTok, eu acho muito curioso o fato de ter pessoas contando sobre as próprias vidas, diversas, mas tenho deficiência X, tenho alguma doença crônica que é super rara e as pessoas vão trazendo, os transtornos, né, que a gente tem, TDAH, a própria ansiedade, porque a gente achava que até a própria depressão, né, a pessoa folgada ali, que tem preguiça, não sei o quê, o espaço da pessoa falar sobre a condição, né, de depressão. Então o TikTok eu percebo que está trazendo muito disso, não é? Isso é bom, Aham. mas a gente também precisa tomar um pouco de cuidado. Eu principalmente do último ano para cá, tem tido muito essa coisa da internet. Já vem há alguns anos, né, mas no último ano eu acho que foi o ano que eu realmente me aprofundei, assim, e nem me aprofundei muito, porque eu me sinto um dinossauro de internet ainda, mas que eu tive um pouco mais de contato, e eu percebi que, ao mesmo tempo que tem isso, tem essa abertura, né, de você realmente dar o protagonismo para a pessoa que vive isso, ao mesmo tempo também tem as pessoas que levam para o lado ruim da coisa, né. Eh, por exemplo, o capacitismo, que está muito em alta agora. Não é porque eu sou uma pessoa com deficiência que eu não vou ser capacitista, né. E tem pessoas com deficiência que usam da própria deficiência para serem capacitistas, e aí eu falo: "Tem que tomar cuidado", por quê? Porque quem não é, vê aquilo e acha que: "Oba, eu posso fazer também", né. E quem não é e vê aquilo, acredita que aquilo não é um capacitismo, que tipo: se a pessoa faz, tá tudo bem fazer, né. Aham. É que a gente sabe que eu não julgo, eu não acho certo, mas eu não faço, mas eu não julgo, porque, assim, é uma forma de, querendo ou não, ganhar dinheiro. A gente vive num mundo, numa sociedade capitalista, que a gente precisa pagar o boleto, né. A gente não paga boleto só com: "Ai, gente, muito obrigado", né, é isso, o boleto chega, a gente precisa pagar. E a internet tem a questão da monetização e tudo mais, então tem gente que conseguiu e vai. É legal, porque é isso, hoje a gente tem a informação na palma da mão. A questão é, essa informação está correta? Né, então, mas é muito bacana a gente conseguir ter esse acesso rápido, né, porque eu falo, a gente só não sabe hoje porque a gente não quer procurar, né, então o TikTok eu acho que ele ajuda bastante, tem várias pessoas aí fazendo, influencers, né, e Uhum. falando sobre diversas deficiências
basicamente novas, que já existiam, mas que agora estão sendo estudadas com mais profundidade, né? E há pouco tempo mesmo, por exemplo, a fibromialgia, né? Que ela não era considerada uma deficiência, aí foi considerada e parece que, eu fiquei sabendo hoje que parece que revogaram e não, voltou a não ser considerada uma deficiência. Então, assim, eu não vou dar certeza da informação, porque eu vi hoje uma coisa por cima, eu não me aprofundei. Mas é isso. Então, coisas que não eram, coisas que a gente está entendendo e aprendendo agora, né? Então, é exatamente o que você falou da depressão. As pessoas, é preguiça. Aí você vai entender que não, que na verdade é uma limitação cognitiva, né? Então, é muito bacana, porque, gente, é muita coisa para uma cabeça só, né? Para pouca. Então, eu falo, a internet ajuda muito. Mas é legal que você trouxe, né? Porque olha onde a minha cabeça foi. E até isso às vezes é utilizado, por exemplo, em alguns filmes, o palhaço, quando retrata a realidade dos círculos, por exemplo, onde as deficiências eram colocadas nesse espaço da bizarrice, e a pessoa ganhava dinheiro, ganhava um sustento, se colocando no espaço do bizarro. Alguém que vai ser visto como uma certa curiosidade e até sai do espaço de pessoa para um animal, que nem um animal merece aquilo, muito menos uma pessoa, né? De eu vou lá para pagar para ver isso, essa bizarrice, né? Então, quando a gente começa a sair desse espaço e utilizar as ferramentas de comunicação para trazer dignidade para a comunidade, né? Sim. Então, é muito legal trazer isso. Bem aí? Tá É que vai me dando uns nervos, Não é? lembrando dessas coisas. Exato. Eu sei como que é. Todos os dias eu passo por isso. E para a gente ir além dessa discussão, como a gente estava falando antes de começar, né? Pense deficiente, já pense em rampa. Pense deficiente, já pense em piso tátil, né? A gente convidou hoje para falar um pouco sobre a sexualidade, né, das pessoas com deficiência. Como você sente isso a partir das coisas que você escuta no seu cotidiano, as coisas que você vive, como é amar, se relacionar, lidar com o capacitismo das pessoas. Como você vive isso hoje? A gente tem até meia-noite? Não, gente, é um assunto muito complexo, com muitas camadas, que assim, mesmo eu tentando resumir do resumo, ainda assim vai faltar coisa para falar. O que eu posso dizer, primeira coisa é que eu não falo por todas as pessoas da comunidade DEF, eu consigo falar por mim, só a minha experiência, mas por estar nessa comunidade e por ter muitas relações, né, com pessoas com deficiência, eu sei como que é. Óbvio, todo mundo passa por aquela fase da autoaceitação, eu não sou bonito, adolescência tá aí, enfim, todo mundo tem os seus tabus, né? A gente já sabe que a sexualidade já é um tabu em si, né? Mas multiplica isso muito mais quando a pessoa é com deficiência. E multiplica isso muito mais quando é mulher, tá? Por exemplo, você deu um exemplo falando, porque no Tinder uma vez eu conversei com a pessoa... Ai, podia falar isso? Pode falar. Eu conversei com um homem que ele era cadeirante. Cara, ele estar no Tinder, pra mim, já me surpreendeu. Não é? Já me surpreendeu. Porque eu tentei entrar no Tinder algumas vezes, em outros aplicativos também, e eu não aguentei ficar muitos dias. Tinder mesmo, eu acho que eu entrei 2, 3 vezes e eu consegui ficar no máximo 2 dias. Primeiro que, assim, essa coisa da internet, pra mim, é um pouco difícil. Porque, pra mim, eu me sinto meio que num catálogo humano. Tipo, não, sim, não, sim, não, sim. Sem saber o conteúdo daquilo, sem saber... Porque, assim, não só eu. Todo mundo que a gente vê é muito mais do que aquilo que a gente tá vendo, né? E o Tinder era uma coisa que me deixava muito mal. Muito, muito, muito mal. Pelo seguinte, acontecia de dar aquele... Quando dava o... Match, isso, gente. Ai, desculpa, eu falei que eu sou uma dinossauro de internet. Acontecia aquilo de dar o match, eu curti a pessoa me curtiu. E aí, quando você ia ver as coisas, né, a pessoa sumia. E eu falei, mas que estranho. Aí depois que eu fui entender que quando é o tipo dislike, né? Eu não sei como que fala, sim. mas é quando a pessoa te deu o match e depois ela vai lá e, tipo, ela tira o coraçãozinho, ela não quer mais você.
E aí você não encontra mais a pessoa, tipo, não aparece mais a foto, nem nada, né? Não sei nem se é assim hoje ainda, gente, na época que eu usei, né? E aí eu não entendi, falei, ah, tá bom. Aí depois eu saí, não tava numa fase boa. Depois eu voltei, anos depois voltei pro Tinder, aí já tinha mudado enfim, já tinha mudado a estrutura dele e tal. Falei, vamos tentar de novo, né? Tá bom. Aí aconteceu de novo. Eu falei, mas que negócio estranho isso. E assim, eu tô só contando o primeiro detalhe, depois vem os outros, tá? E aí, eu entendi o que que era. A minha primeira foto era uma foto de rosto. Tá. As outras fotos eram fotos de corpo, porque eu não escondo a minha deficiência justamente por isso. Aham. Então eu já deixava muito lá, né? Inclusive, eu colocava até o símbolo que no chatzinho, o símbolo é a pessoa em azul com a cadeirinha, né? Tá. Então, assim, tava lá, só que é isso, as pessoas não leem. Ela vê a foto e clica. Aham. Põe um coraçãozinho, né? Ou joga pro lado. Depois que ela vai ver o que que tá ali. E aí, sumia. Então, assim, se num dia, sei lá, no período que eu fiquei, eram 30 pessoas que gostavam do perfil, Aham. eu conseguia conversar com 3. Tá. E, assim, eu saí conversando de amizade, nem foi encontro pessoal com uma. Porque, tipo, no outro dia já não conversava mais, e depois já... Entendeu? Então, assim, Aham. É muito doloroso, né, a isso acabou mexendo rejeição. comigo de um Aham. jeito. Depois, é isso, eu entendi que esse aplicativo não era pra mim. Tá. Falei, não, né, não, não. Falei, eu não preciso passar por isso. E eu já estava numa outra fase da vida também, que eu já estava super bem comigo mesma. Falei, quer saber? Não quero saber de relacionamento, tá tudo bem assim. Mas isso me pegava. E conversando com outras pessoas, né, da comunidade DEF, eu percebi que não era só comigo. É isso, quando a pessoa vê e não vê que você tá numa cadeira de roda, que não vê que você tá com uma muleta, né? Ok, quando ela percebe, ela sai. E aí entra realmente o preconceito, como eu vou, nossa, vão me ver com aquela pessoa, né? Vou sair com essa pessoa, né? E assim, gente, somos pessoas, Pessoas! somos pessoas, né? Exato. Que temos sentimentos, temos desejos, sentimos tesão, né? A gente sentimos prazer de diversas formas, né? Não só da forma, não sei como que fala, não é anormal, mas da forma que a gente aprende do papai e mamãe, né? Ai, nossa, só sexo. Não, existem outras formas, né? E a internet, por isso que eu falo que eu não fico muito. Eu tenho meu trabalho na internet, né, com rotas acessíveis, eu tenho a minha página pessoal, eu tenho a outra de bordado, né? Mas eu não fico muito na internet, fico mais do que eu deveria, inclusive, mas eu não consigo, primeiro que assim, eu não tenho tempo, eu não, a minha demanda, assim, para ficar editando vídeo, né, eu não tenho, eu não tenho quem faça isso para mim, então eu não consigo, eu queria muito mais mostrar o cotidiano, enfim, o que a gente passa aí, mas a internet, ela me assusta um pouco. Na época do Facebook, eu não tenho Facebook, aparecia muitas pessoas pedindo solicitação, as minhas redes, elas são fechadas, só as de trabalho mesmo que elas são abertas, né. Aparecia uma coisa, não sei se vocês já ouviram falar, que chama devoté. Eu não sei falar inglês, eu não sei nem se é inglês ou francês essa palavra, mas é devoté com 2 es no final. Basicamente são pessoas que elas, têm prazer em pessoas com deficiência, mas não é assim: "Ah, eu sinto atração É pela o pessoa com defi", fetiche. é o fetiche, mas é um fetiche bem estereotipado. Eh, eu era menor de idade na época que apareceu o Facebook e tal, e apareciam homens do planeta, eu não sabia, eu usava ainda o Google Tradutor, Aham. tipo, oferecendo mandar dinheiro por uma foto da minha deficiência. Tipo, e aí os fetiches eram uma coisa do tipo assim, eu estaria agora passando creme, não sei o quê. E eu falava assim, gente, mas tipo, sério, não tem outra coisa pra gente fazer? Tipo, sabe? Umas coisas assim. E tudo bem, tem o fetiche, mas assim, pra pessoa com deficiência chama devoté. E cada um sabe, né, do que gosta, mas assim, assusta. Porque é isso, eu sou uma pessoa, né? Eu quero conhecer a outra pessoa. Por mais que depois vá rolar alguma coisa que seja do fetiche dela, entendeu? As pessoas procuram pelo fetiche, né? E assim, é muito, muito, é bizarro. É o que você traz, então, é que acaba sendo uma objetificação Sim, antes da pessoa, mais antes da uma pessoa. vez, vem a deficiência. E a luta é justamente para. Não, peraí, são pessoas. Somos Exato, pessoas. exato. E é isso, eu era imatura, eu era criança, menor de idade, né, assim, 17, 18.
E então eu fiquei preocupada, fiquei com medo mesmo. Aí eu fechei minhas redes sociais, né? Na época eu tinha Fotolog e o Facebook, aí depois veio outras redes, né? Instagram, nananã. E hoje, assim, eu só tenho mesmo Instagram e WhatsApp. E eu me relaciono mesmo só com pessoas que eu conheço, não, minha rede é fechada, por uma forma de proteção. Hoje eu sou mãe também, né? Então, enfim, gente, esse mundo da internet é muito louco ainda pra mim. E a gente tem muito problema em relação da sexualidade por conta disso. Já começa assim, é, essa coisa de colocar a gente num pedestal. São anjos, são seres superiores, são seres alados, né? Não, gente, somos humanos, né? A gente fala mal dos outros, a gente pensa mal dos outros, né? Enfim. E o sexo, até onde eu entendo, é biológico. Então, assim, todo mundo, todo ser vivo precisa, É uma né? necessidade Há vital. uma Não necessidade vital, mas é uma necessidade que na de pirâmide ali satisfazer de aquele seu Maslow, prazer. tem uma Não necessidade. precisa de outro ser humano, né? Mas vai ter uma necessidade e vai satisfazer isso. Como? Aí é cada um que sabe o seu rolê, mas... E as pessoas acham que a gente não sente isso. Ou quando sente, ou quando quer saber, é muito na curiosidade. Já, muita gente já, principalmente na época do Tinder, essa fetichização, é assim que fala? Mas às vezes não era nem pelo fetiche da pessoa com deficiência, era para saber como que é. Ixi, quando eu falo assim, por exemplo, eu sou mãe, já ouvi muito, como? Oi? Aí eu falo, então, peraí, vamos lá na educação infantil, que eu vou te explicar como que é que funciona. Porque eu tenho útero. Então, assim, o que me impediria de ser mãe? Então, lista de perguntas. O que não perguntar sobre sexualidade para uma pessoa da comunidade? Na verdade, você não tem que perguntar nada. Você não tem que perguntar nada. Você tem interesse em se relacionar com alguém que tem algum tipo de deficiência? Primeiro, como que é isso pra você? Você encara isso? Por exemplo, a minha deficiência é o quê? Eu não tenho uma perna, eu não tenho a perna esquerda, eu uso uma prótese. Como que é para a primeira pergunta que você tem que fazer para você, como que é eu me relacionar com essa pessoa? Eu vou dar conta de... Eu não tô nem falando assumir relacionamento em público, eu estou falando ali dentro de um espaço seguro para essas pessoas que estão ali. Eu vou dar conta? Para mim, como que vai ser isso? Eu vou ficar muito curioso? E tudo bem, porque é isso, eu sei que o que é diferente gera curiosidade. Tudo bem perguntar, desde que você tenha um vínculo ali com essa pessoa. Tipo, eu tô interessada, você tá interessado? Então, tudo passo bem. depois que Eu passo o vínculo depois. tá sendo criado. É tipo, olha, Ótimo. E talvez você nem precise perguntar. Depende da pessoa, ela mesma vai falar. Aham. Hoje, essa Fernanda construída aqui, eu já sou muito... Eu vou e falo, né? Olha, é o seguinte, a gente vai transar? Então é o seguinte, eu tiro a minha prótese. Tá tudo bem pra você? Tá, se não estiver bem pra você, eu falo, tô indo, né? Porque pra mim é assim que funciona. Então, e é isso, tem pessoas que vão fazer na cadeira, tem pessoas, por exemplo, que não enxergam, que elas vão precisar de outras coisas. Olha, pegar a mão e colocar a mão na pessoa e sentir. Então, assim, depende muito da deficiência da pessoa, né? E é isso, do que tá rolando ali. Porque tem coisas que não é legal pra qualquer pessoa. Tipo, tem gente que, por exemplo, que não gosta muito de toque. Então, é outro tipo de rolê o dela. Né? Tipo, eu não gosto muito de abraço. Então, beleza, não é o tipo de relação que vai ter ali. Gente, é isso, sexo é de diversas formas, né? E hoje, esta Fernanda que está aqui desconstruiu muita coisa que foi imposta pela sociedade, né, na adolescência, porque é isso, ninguém se interessava, é aquela pessoa que todo mundo, né, não, né, é aquela que fica sempre de canto, que ninguém olhava com desejo, que ninguém... Eu nunca era a menina que... sempre tem, né, aquela que é mais bonita, que todo mundo, né? Não, eu nunca fui essa. E é isso, você cresce com aquela síndrome do patinho feio, né? Tipo, não sou de lugar nenhum. Ok, aí casei muito cedo, porque eu achava que eu precisava, porque, nossa, gostou de mim, então eu preciso ficar com essa pessoa, porque, né? E aí eu achava que ia ser pra sempre. Não foi pra sempre, e ainda bem, obrigada a deusas que não foi pra sempre. Mas eu era muito nova, e é isso, assim. Então, aquela coisa do querer se descobrir, querer se achar. Depois eu me descobri como uma pessoa bi.
Na verdade, assim, aí que tá, a gente fala que eu me descobri, mas na verdade, assim, eu sempre fui. Porque, assim, eu já ficava com meninas, né? Só que não era aquela coisa errado, não pode, nossa, é pecado. Ficava escondido. Aí eu falei, quer saber? E assim, gente, de verdade, ficar com mulher é bom demais. É bom demais. Entendo. Gente, tudo que eu preciso explicar sobre a minha sexualidade pra homem, eu não preciso explicar pra mulher. Nem sei se eu podia estar falando isso aqui, mas Pode, assim, a prazer. melhor transa que eu já tive na minha vida foi com mulher. Porque o toque, essa coisa do não sei se eu posso colocar a mão, não sei como. Não, sabe? Assim, eu lembro até hoje que foi, assim, acho que uma das primeiras vezes, quando eu estava ainda descobrindo a minha sexualidade, o jeito que pegou. E eu não tô falando aquela a pegada, a pessoa me pegou. Tipo assim, colocou a mão em mim, sem ficar com aquela coisa do medo. Não, sabe? Assim, de fazer o carinho na pessoa com deficiência. E não que eu não Pessoa tivesse como pessoa. recebido carinho antes, sabe, no corpo, mas assim, de passar a mão no corpo inteiro, tipo, de colocar a mão na perna, inclusive na perna que eu não tenho, o que eu tenho é um coto, que a gente chama, né, o coto. Aham. Inclusive no coto, e tipo assim, sem medo, sem receio, sem pular. Tipo assim, faz parte do seu corpo, eu tô te acariciando, eu vou te acariciar inteira. Então eu falo assim, cara, e é isso, eu não precisei ter conversa, só rolou. Por isso que eu falo, pode ser que role também. E se você vê que não tá rolando, que é uma coisa que pra você é uma barreira, é um tabu, mas você tá afim, pergunta. Primeira coisa é, você vai perguntar pra pessoa, posso te ajudar em alguma coisa? Não é igual a gente fala, sabe, da cadeira. Você vê a pessoa na cadeira de rodas, opa, peraí que eu vou te... Não, às vezes a pessoa não quer ajuda. Você vê a pessoa que não enxerga ali no semáforo, já pega na pessoa pra atravessar. Não, peraí. Então, assim, a mesma coisa na hora do Corpo, né? É uma sexo. invasão, as pessoas Tá tudo precisam bem? Tem entender. algum lugar que eu não possa tocar? Porque pra mim também, olha, o meu pescoço é um lugar sensível que eu não gosto de tocar. Não gosto. Por exemplo, pra mim, eu não gosto de nada no meu pescoço. Então é isso. Então, assim, pra você, você vai ter um ponto que você não gosta que pegue, talvez. Sim. Talvez não. Talvez você fale, meu, pode pegar, virar do avesso que eu não tô nem aí. Pra pessoa pode ser assim também. Às vezes a pessoa vai precisar de ajuda pra ir pra cama, vai precisar de ajuda pra ir pra um outro lugar. É isso, é um acordo entre as pessoas que estão ali naquele momento, que seja 2, 3, 4, enfim. Aham. E, gente, é isso. Sexo é o mais natural possível, porque é natural. Legal. E uma coisa que a gente não conversou antes nos nossos encontros, né? Eu sei que hoje, esta pessoa desconstruída, se reconstruindo todos os dias, deve isso ao Tantra. Ah, Deve isso ao que Tantra. legal. Há muitos anos, antes da pandemia, eu fui entender o que era o Tantra e fui fazer alguns cursos, né? E eu não sei que tem gente que não gosta que eu use essa palavra, mas eu falo, o Tantra me curou. O Tantra me curou, assim, de coisas que, pra mim, eram muito, sabe? Era uma coisa... Eu falo que eu colocava esses limites, eu colocava essas barreiras, né? Que não, tem que ser assim, não. E depois eu entendi, falei, não, cara, eu sou um corpo desejável, eu sou gostosa, eu tenho pele, sabe? Não preciso sentir só prazer nesse lugar, não é só na vulva, não é só na vagina, não é só ali. Cara, é a pele, é o contato, é a massagem, é o olhar, é a luz, sabe? Então, e assim, eu falei, meu, é isso. E aí você se redescobre, né? É um redescobrimento ali, porque era uma pessoa, mudou, foi mudando, e é isso, vai mudando o tempo todo. Então eu falo, quem conheceu a Fernanda antes da pandemia não me conhece agora, quem me conheceu ano passado também não me conhece agora. E daqui 2 meses, por exemplo, a gente vai conversar de novo, vai ser outra Fernanda, porque é o tempo todo. Tabus, vibrador. Meu Deus, que horror. Não, gente, a gente usa também, sabe? Tem um filme, inclusive, que eu recomendo super, é um filme brasileiro. Ele é mais para documentário do que para filme. É do Daniel Gonçalves, não sei se vocês já conhecem. Ele esteve em Campinas no ano passado. Ele é de Minas, não vou lembrar agora certinho o lugar, né, o local que ele mora. Mas o Daniel é um querido, uma pessoa com deficiência. E ele fez esse filme barra documentário completamente acessível, falando sobre a sexualidade da pessoa com deficiência, que chama Assexibilidade. Legal. Já passou na Globo, não sei se está disponível gratuito em algum lugar, mas eu recomendo para todo mundo que eu posso, porque, gente, é a maneira mais didática de falar sobre sexo para pessoas que não têm deficiência, né? Sobre nós, sobre como que é a sexualidade pra gente. É isso, não tem pessoa com deficiência não tem pessoa, né? A gente fala assim, até tem, né? As pessoas assexuadas que a gente fala. Sim, sim.
né? Até tem, mas assim, fora isso, se ela não for assexuada, gente, todo mundo sente prazer, todo mundo sente vontade, todo mundo sente desejo, né? E nós também. E o mais bonito é o que você trouxe, né? A gente parar de crer que essa genitalização, quando a gente pensa principalmente em corpos que têm limitações maiores, no seu caso é uma perna, mas, né, de entender que existe todo um corpo e tudo bem, né, ter trazido essa coisa do Tinder que eu te trouxe, porque para mim foi uma baita escola. Às vezes eu falo que eu uso o Tinder mais como um estudo sociológico, Sim. porque essa pessoa, ele não tinha colocado a foto, ele só colocou do tronco pra cima, né? E a gente foi conversando, eu fui achando ele super massa e, né, normal. E aí, quando a gente foi falar algo de intimidade, se encontrar, de se ver, aí que ele falou, né? E aí fica um desafio, assim, porque, por exemplo, pra mim, eu já hoje tenho a coragem, me trabalhei pra isso, pra colocar, eu sou uma pessoa não monogâmica, e a partir daí vai vir uma série de preconceitos. Apesar de ser uma mulher branca, que já tem uma série de privilégios, mas quando eu falo isso, mãe solo e não monogâmica já tem. E aí eu com muita curiosidade perguntei pra ele, mas por que não colocar? E vi ali aquela dor, sabe? E eu falei, mas também é muito massa quando você coloca, você dá o direito também da pessoa já não fazer um vínculo que vai te machucar depois pra cortar, né? Então tem um lado bom, um lado É, ruim, e assim, aí é isso. Eu acho que hoje a gente a faz para se escolha. proteger. Então, Aham, assim, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com. Só para você entender. Por aham, muitos anos, eu sempre usei prótese desde os 10 meses, que foi quando eu comecei a andar. aham. E até uma certa idade, eu usava uma prótese. Eu não sei se vocês já viram, se vocês vão lembrar. Ela parecia uma perna de boneca mesmo. Sim. E aí, as pessoas, eu percebia que elas ficavam olhando, mas assim, sem saber que era prótese, porque a cor da pele era diferente, porque eu andava Ah, mancando. Então, sabe quando você vê que a pessoa fica ali, olhando fixo pra entender o porquê que uma perna tem uma coloração um pouco diferente da outra, por que que uma tem pelo e a outra não, por que que... E aí, é uma prótese que é uma espuma e uma meia por cima. Então, depois de uns meses, ela começa a ficar encardida, criança, a meia desfiava, enfim. E aí começa a ficar manchado, e a pessoa ficava olhando com uns 17, 18 anos, eu não vou lembrar agora, foi nessa época que eu estava mais rebelde. Eu falei assim, eu fui fazer uma das próteses, eu falei assim, é o seguinte, eu preciso colocar essa capa, isso é uma proteção que precisa? Ele, não, na verdade não. Eu falei, então não quero. Aí o protetista, ele falou assim, por quê? Eu falei assim, porque assim, quem olhar, quem bater o olho vai ver, vai falar assim, ah, ela usa prótese. E pronto, se quiser olhar, é porque que realmente quer olhar. Não vai ficar olhando para entender o que está acontecendo. Olhou, viu que é uma prótese, sim. passou. Eu entendo hoje, depois de terapia, que é uma forma de se proteger. Tá. Então, assim, no começo, quando eu usei, no comecinho, o Tinder, eu também não colocava. Aham. Justamente por isso. Porque, assim, eu dou oportunidade para a pessoa me conhecer. Conhecer a pessoa. Você vai conhecer a pessoa. Se Aham. você realmente quiser sair, quiser, Sim. ok, vamos para o Uhum. segundo ato. Olha, é o seguinte, eu não tenho uma perna, é assim, tá tudo bem pra você? Tem gente que nem fala. Uau. Já aconteceu comigo? Já. Uhum. E aí é Só dá um ghost e sai fora. então. Mas eu falo no caso tipo, tem pessoas com deficiência que nem falam que ela tem a Ah, deficiência. entendi, E eu já fiz entendi. isso. Na adolescência, assim, Uhum. não tinha nem Tinder, gente, era aquele chat da UOL, sei lá. Tá. E aí, coisa de escola, a gente estudava, tipo, em escolas próximas, vamos se encontrar, não sei o que, beleza. E aí, na pracinha da cidade, moro em Vinhedo, era interior, então, assim, na pracinha, no coreto da praça, sabe essas coisas? Aham. E aí, quando a pessoa viu, e aí percebeu que eu não tinha perna, né? Por que você anda mancando? Ah, eu não tenho a perna, eu uso prótese, nanã. E aí, o encontro de 1 hora e meia se tornou só sobre isso, e não teve Tá. outros encontros, não teve nada, acabou. E ok, a gente entende que assim, beleza, não, né? A gente fala assim, Sim. livramento, ok, só que assim, gera né, uma coisinha ali, uma frustração, e você fala, pô, e, né? Aí eu falei, bom, e agora se eu esperar conhecer a pessoa e quando a pessoa quiser, eu já falo. Então, olha, é o seguinte, eu não tenho uma perna, tudo bem. Aí acontece o ghosting, Sim. acontece o do. Gente, são possibilidades infinitas. Acontece de Sim. da curiosidade, mas como que você faz? Sim. Acontece das piadinhas.
o capacitismo, que é, você é literalmente o canguru perneta. Mas como que você faz... Gente, sério, são perguntas, assim, grotescas. Tipo, eu já passei por situações de perguntarem pra mim, nossa, mas como que você faz pra transar com mulher? Você usa sua perna? Então, assim, obrigada à terapia, mas, assim, não é fácil. Por isso que eu desisti da internet. Eu falei, gente, quer saber? Eu não sou obrigada a passar por isso, deixa pra lá. E não que eu me proteja, porque é isso. Ainda assim, tem pessoas que vêm no privado, no inbox, né? Esses devotees que eu falei, às vezes ainda surgem alguns pedindo solicitação, né? A gente não tá blindado 100%, mas é isso, assim. Então, são formas de se proteger. Então, é o que eu falei, eu não julgo. Eu faço de outra forma hoje, né? Hoje eu nem faço mais, porque eu não tô mais em aplicativo. Mas, assim, se fosse pra eu entrar, é isso. Eu já vou tacar lá uma foto minha usando a prótese, né? Assim, de bermuda, pra pessoa ver, entendeu? Se bobear, igual a foto minha que tá no WhatsApp. Bem militante mesmo, de boné vermelho, meu lenço verdinho, né? E assim, porque... É isso, olhou, não quer, sabe? Já deixa, inclusive, deixa a opção pra pessoa, assim. Exato. Que às vezes nem vale a pena essa troca. Porque você tem uma troca muito legal com a pessoa e aí você descobre que é uma banana. Porque, nossa, é sério, que, tipo, uma pessoa da hora pra caramba, uma pessoa que tem um puta papo, tipo, por conta que pra mim é um detalhe, que é não ter uma perna... Entende? E tudo bem se pra pessoa não for, mas assim, sinto muito, gente. Tem uma pequena coisa que eu preciso falar pra vocês, que é: o futuro é DEF. Se você não tem uma deficiência, pode ser que você tenha acidente, doença, AVC. Você conhece alguém que tenha, porque hoje é muito difícil você não ter contato com alguém, seja mãe, pai, tio, primo, filho, alguém do seu trabalho, alguém da sua escola, do seu convívio. E se você não for uma pessoa com deficiência e não morrer, vai acontecer o quê com a gente? Vamos ficar idosos, que usam todos os recursos das pessoas com deficiência. Rampa, corrimão, piso tátil, letra grande, todos os recursos, todos. Então, assim, o futuro é DEF. Se você não consegue lidar com a diferença do corpo humano, sinto muito. Você vai lidar com robôs. É interessante você... Assim, como você falou, acho que seria assunto até para meia-noite. Eu concordo plenamente. Eu falei, eu vou precisar relatar minha experiência aqui agora. É interessante você falar que realmente para a mulher deve ser muito diferente mesmo o aplicativo. Mas no aplicativo eu me encontrei com 2 pessoas. Um era também cotoco de uma perna e o outro de um braço. E interessante que na minha experiência houve assim uma blindagem sobre emocional, sobre essa conexão que você pede, né? Que as pessoas não queriam uma conexão emocional. E aí, ainda se eu citava ser psicóloga, qualquer pergunta que eu falo, nossa, então o que tá te deixando feliz hoje? Que pergunta de psicóloga é essa? Já começava a rosnar. E eu entendo que é uma defesa, a proteção emocional é uma defesa de tanta dor que se sofre, né? Mas é interessante como cada um é um, e no universo, como você falou, você fala por você e cada um tem sua dor, né? Porque ali eram, assim, não me acessa. E quando você fala do Tantra, que nem eu fui tentar trazer algo o corpo inteiro é delicioso, vamos lá. Que coisa esquisita é essa? O que você está fazendo? Então, olha como cada encontro é singular e... Primeiro que já tem um preconceito com o Tantra, né? Claro que tem! Já tem um preconceito com o Tantra, né? Você falou, Tantra, pronto. O Tantra é fetichizado, né? Também, claro né? que é. Opa! E tem um outro detalhe que gente, não tem como eu não bater nessa tecla. É homem, desculpa, mas é homem. O homem é isso, ele mesmo sendo homem com deficiência, ele ainda assim tá um degrau ou mais até acima da mulher com deficiência. Porque é isso, o homem, ele tem esse privilégio de chegar lá no aplicativo. Hoje eu só quero... que tem muito... Não é uma crítica, mas tem gente que vai para o aplicativo pro sexo de uma noite, para conhecer alguém, para aquele dia e tal. Tem aplicativos, inclusive, que é para Só isso. Encontros agora, papum, acabou, né? E tudo bem. Não que a mulher não queira isso, mas no meu caso específico, eu estava ali para procurar conexões mesmo, para ter uma troca, porque eu não consigo
ainda essa coisa do, beleza, vamos lá, transou, acabou, tchau. Pode ser que depois da transa seja o tchau, mas pra eu conseguir ter essa troca com a pessoa, eu preciso ter pelo menos um, oi, tudo bem, como que você tá? O que que você gosta de fazer? O que que você gosta de comer? Vamos tomar alguma coisa, nananã, como foi seu dia, piriri, poró. Não tô falando que vai ficar meses, semanas trocando ideia. Mas precisa rolar um negocinho Contato, ali, né? entendeu? Porque essa Aham. coisa do tipo, vamos. Não, eu não consigo. Admiro quem consiga. Eu não consigo. Sinto muito. E eu também não demonizo os aplicativos. Pra mim, não deu certo em muitos. Mas chegou um ponto que deu certo. Hoje eu namoro, é um homem, então é um relacionamento hétero. E a gente se conheceu no Bumble. Ah, A primeira troca que a gente teve foi no Bumble. E a gente se conheceu, assim, ficamos conversando bastante tempo, até que rolou o encontro. Mas desde o começo já sabia que eu era uma pessoa com deficiência, não era um problema para a pessoa, e tudo bem. E deu certo, porque assim, foi um encontro sem pretensão nenhuma, porque quando eu estava no aplicativo, era uma coisa mais para conhecer. Assim, eu já tinha saído de um relacionamento há muito tempo e eu me fechei. E aí fiquei assim, só mãe, trabalho, sabe aquela coisa do hiperfoco? Mãe, hiperfoco, trabalho. Hiperfoco, mãe, hiperfoco, trabalho. Eu falei, quer saber? Saía sozinha pra cinema, tudo, mas eu falei, vamos. E aí conheci algumas pessoas, umas eu converso até hoje que são amigas, viraram pessoas de troca mesmo, né? Talvez seja o aplicativo também. Não sei, mas aí, e é isso, mas também não durei muito no aplicativo. Saí coisa de uma semana, e é isso. Quem teve troca legal, continuamos conversando. Não encontrei todas as pessoas pessoalmente. Hoje eu converso com 3 pessoas do Bumble, mas assim, de conversa mesmo, né? E o meu namorado. Então, assim, é isso, tipo, deu certo. Não é, não. Tem gente, conheço gente que casou com gente que conheceu no Tinder, meu, muito massa isso. Mas, que Não massa, é? tá vendo? Que Todo mundo em massa! volta. Que massa. E é legal, porque assim, tem gente que tem preconceito com o aplicativo. Gente, eu falo, não, é era da modernidade, sabe? Pelo amor de Sim. Deus. Quem que hoje fica saindo sabe? Sim. É a mesma coisa, você fica escrevendo cartas pra pessoa e manda. Não, a gente manda um e-mail, manda um WhatsApp. Então, assim, né, vamos se ajudar. Mas pra mim, as experiências não foram boas por conta disso. E eu entendo que às vezes a pessoa, é isso, só tá ali, ela só quer uma naquele dia e acabou, sabe? Não são todos os casos, mas o homem tem esse privilégio. O homem tem esse privilégio de poder falar, não. E porque é homem também, eu acho que nós, como mulheres, a gente consegue ter mais esse feeling, essa coisa do contato, né? Principalmente quem é psicólogo, eu acho que tem mais propriedade para falar, né? Agora, o homem, ele é mais. Eu falo, é um pouco mais. Eu falo assim. Longe de mim querer ser machista, né? Assim, mas eu falo, gente, eu tenho um filho e uma filha. Eu falo, os dois saíram do mesmo lugar. São meus filhos. São criados iguais, mas são completamente diferentes, assim, né? Enquanto a minha filha, ela é mais expressiva, e ela fala, e ela, mãe, eu tô sentindo isso, isso. Ele se olha pra ele e tá assim. Tela azul. Tela azul. Às vezes eu falo pra ele, eu falo, gente, eu tô falando, e eu tenho certeza que lá na cabeça dele tem um macaquinho fazendo assim, pem, 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 que não expressa o que tá sentindo, né? Então, óbvio, não são todos assim. Mas é isso, eu acho que até esse afastamento mesmo de não querer só quero aquilo pra agora, não quero nada sério, né? e mulher é estereotipada como o troféu perfeito desenhado, né, pela sociedade. A gente carrega esse marco muito maior. Eles não, eles podem ter barriga, eles podem isso, eles podem aquilo, podem ter pelo. A única né? coisa que se pergunta é: o pau tá funcionando? Beleza, Mesmo se né? não tiver, Não toma um é? negocinho, faz um outro ali, Exatamente. pra tudo dar um Agora, jeito. gente, acho que você trouxe um ponto bem massa, Má, de falar do termo de. Às vezes a gente tá aqui preocupada com o cabelo, com o formato da Ione, com não sei o quê, clareia ou não clareia. E aí, claro, fica estratosférico quando a gente fala questões como a gente já trouxe aqui para falar de racismo, o capacitismo, a transfobia. Então, a gente também precisa trazer uma mulher trans para falar com a gente, que é o que tá faltando aqui. Mas, Fer, muito obrigada mesmo por ter aceitado falar disso, que é um grande tabu, e é que, como você trouxe, com todo respeito, né, sua história, que bom que você conseguiu atravessar, que o Tantra... Olha, sem saber, gente, não foi combinado, eu Não não sabia foi, que ela não conhecia foi. o Tantra. Então, de dizer para as pessoas o quanto o Tantra é para todes, né, todas e Sim, todos. recomendo, Não inclusive. é? E Legal. também, onde o pessoal pode acompanhar sobre o seu trabalho como ativista, pode contratar para palestras, para falar disso, para quebrar tabu? Onde que te
encontra? Ó, o meu Instagram o pessoal é Fernanda Fotografias, mas pode ser que eu demore para responder um pouquinho lá, né? Querendo me encontrar, assim, para falar mais sobre acessibilidade cultural, acessibilidade, enfim, capacitismo, né? Pode me procurar no @rotasacessíveis. E o de projeto de bordado é o @pontosmeus. Então, porque eu faço de um pouco de tudo. Eu faço bordado, eu faço palestra, enfim, a mãe aqui, é isso. Mãe solo brasileira, a gente faz de tudo para se virar nos 30, né? E é isso, gente. Eu que agradeço a participação, agradeço a oportunidade, porque, assim, é um assunto que precisa ser falado, precisa ser... E, assim, eu agradeço demais o protagonismo que vocês deram. Porque se tem uma coisa que nós da comunidade DEF estamos cansadíssimos de ver, são pessoas não DEF falando por nós. Sendo que o nosso lema, a nossa bandeira é nada sobre nós sem nós. Então, assim, não adianta... porque, às vezes, assim, é igual a gente tá falando da rampa. Às vezes não é a rampa que eu preciso preciso de uma barra. Só que a pessoa jogou a rampa e falou, não, tem acessibilidade, mas não é aquilo que eu preciso. Exato. Então, assim, nada sobre nós sem nós. Então, agradeço imensamente pelo convite e fico à disposição sempre que quiserem, se tiverem alguma dúvida em si, assim, tamo junto. Bora lá, Obrigada, sucesso. viu? Pra vocês também. Então, esse foi o Pod Prazer, que foi muito prazeroso falar desse tema. Né? Dani, quer deixar alguma mensagem? Gente, por favor, busca pessoas para trazer conhecimento, porque todo mundo pode prazer e uma vida que traz essa clareza traz uma vida com prazer, né? Com É certeza. viver com um libido de viver, Sim. né? Então, por favor, bora, compartilha isso, porque muitas pessoas precisam dessa educação e o Pod Prazer traz isso, educação sexual e educação de prazer de vida.